Eu vou falar aqui hoje a respeito do Espírito Santo. Eu gostaria que você se concentrasse nesse vídeo, tá? Se você puder, deixar de fazer o que está fazendo e se concentrar no que vai ser falado aqui hoje, porque é um assunto que merece muito atenção, é um assunto que a gente deve trabalhar com muita delicadeza, a gente deve falar desse assunto com muito temor, né? Porque a gente está se referindo ao Espírito de Deus, que foi enviado pelo seu Filho Jesus Cristo. Jesus disse que iria para junto ao Pai, rogaria ao Pai para que enviasse o Consolador, que é o Espírito Santo, e ele foi enviado com uma missão de nos consolar, de nos dirigir, para fazer com que a gente se torne testemunha de Jesus nessa terra. Mas antes de falarmos desse assunto, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus possa tirar todo o bloqueio, né, de sua mente, de seu coração, para que você possa compreender as Escrituras com clareza, para que você possa entender a importância, a eficácia do Espírito Santo dentro de você, ok? Se você puder, ore comigo. Senhor Jesus Cristo, eu oro nesse momento para que a sua palavra entre como uma espada dentro dessa pessoa e que o Senhor venha tirar todo embaraço, todo bloqueio, tudo aquilo que impede essa pessoa de entender a tua palavra, de entender as tuas escrituras. Senhor, que a sua palavra entre e traga vida. O Senhor disse em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, que cada palavra que dissermos aqui hoje entre como chama para acender o Espírito Santo, que talvez possa ser que esteja apagado dentro dessa criatura. E se essa pessoa talvez tenha entristecido o Espírito Santo, que daqui em diante ela possa agradar o Espírito Santo e fazer com que o Espírito Santo fique feliz dentro dessa pessoa. Senhor, dirija tudo que for falado, tudo que for dito aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E 6 erros que a gente não deve cometer contra o Espírito Santo. A gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Para não fazer com que isso entristeça o Espírito Santo. O primeiro erro está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Diz assim, a palavra de Deus diz assim, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Veja, irmão, o que é não atrapalhar a ação do Espírito Santo? Primeiro a gente precisa entender que o Espírito Santo ele foi enviado com um objetivo, né? Eu vou até ler para você, está aqui no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, que diz assim, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quando Paulo fala em Tessalonicenses, não atrapalhem a ação do Espírito Santo, ele está se referindo a você não limitar o Espírito Santo. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe a fonte da vida. Ela recebe a presença do autor, a presença de Deus dentro dela. Ela recebe Jesus dentro dela. Então, ela vai se tornar a testemunha de Jesus nessa terra. Então, ela vai querer fazer ação social, ajudar com as suas caridades, ela vai querer pregar a palavra de Deus, evangelizar, levar a salvação aos aflitos, aos perdidos. Então, irmão, a única forma de você não atrapalhar a ação do Espírito Santo é você permitir o Espírito Santo trabalhar em você com liberdade. Por isso que a própria palavra de Deus afirma e diz que aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então vou falar sobre 6 coisas que a gente deve tomar muito cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Mas a primeira é essa, não atrapalhe a ação do Espírito Santo, tá? E a segunda coisa é não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Está lá em Efésios 4, versículo 30. Veja, irmão, Paulo está falando, não entristeça
o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, você recebeu o Espírito Santo com um objetivo, para guiar você ao dia da redenção, para fazer com que você chegue em segurança ao dia da redenção. Mas esse processo pode ser interrompido se você entristecer o Espírito Santo, no qual você foi selado com um objetivo único, salvar sua própria alma. O objetivo do Espírito Santo em nós é nos salvar. E nos salvando, nós vamos conseguir salvar outras pessoas com o nosso testemunho. Se você for ler o contexto de Efésios 4, você vai ver que Paulo está falando, a partir do verso 26, assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Antes dele falar desse assunto sobre não entristecer o Espírito Santo, ele está falando, olha, não leve para o dia seguinte uma mágoa, um rancor, uma ira contra ninguém. Resolva aquilo antes que o dia amanheça. Isso significa o seguinte: perdoe. Perdoe quem te magoou, quem te machucou, para que você não entristeça o Espírito Santo. No verso 27 ele vai dizer, não deis lugar ao diabo. Então, para que o Espírito Santo se mantenha dentro de você, irmão, irmã, você precisa seguir a palavra de Deus, de não entristecer o Espírito Santo, de não guardar a ira para o dia seguinte, para que o diabo não tenha acesso à sua vida e o Espírito Santo tenha que ser obrigado a se retirar. Porque o Espírito Santo não pode habitar em uma pessoa que guarda mágoa, que tem maus olhos, que guarda rancor, vingança em seu coração. Então você vai ver o que está escrito no verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, não furte mais. Para que você não entristeça o Espírito Santo. Então comece a trabalhar, comece a fazer o que é certo. Então é deixar de fazer o que é errado e passar a fazer o que é certo, mesmo que você tenha que pagar um alto preço. Ah, mas eu ganhava dinheiro fácil furtando, roubando. Passe a trabalhar fazendo o que é certo diante dos olhos de Deus, para que o Espírito Santo se mantenha feliz dentro de você e para que você possa ser salvo, para que você possa agradar o Espírito Santo, para que ele se mantenha vivo, aceso dentro de você para o dia da sua redenção. Ok? E no verso 29 ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Irmão, até o que sai da sua boca pode entristecer o Espírito Santo. Por isso que ele está dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, a que for agradável aos olhos de Deus. Tem coisas que a gente fala que a gente pode entristecer o Espírito Santo, que a gente pode fazer com que o Espírito Santo fique triste. Fique triste. Irmão, se o que sai da nossa boca já pode machucar, ferir pessoas, imagina só o Espírito Santo, que está dentro de nós. Ele também pode ficar muito triste. Então ele está dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. É muito forte, muito profundo isso. E o terceiro, vamos lá para o terceiro. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito. Irmão, estava pensando aqui. Como que você faz para apagar um fogo? Como que você faz para apagar um fogo? Jogando água, deixando de alimentar aquele fogo com palha, ou com carvão, ou com gasolina, com álcool, seja lá com o que for. Se você deixar de alimentar aquele fogo vai apagar. E Paulo está dizendo aqui, não apagueis o Espírito.
Uma pessoa pode fazer com que o Espírito Santo se apague dentro dela se ela não o alimentá-lo. E como que eu alimento o Espírito Santo? Lendo a Bíblia. A palavra de Deus diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como que eu faço para manter o Espírito Santo vivo, aceso dentro de mim? Na verdade, não tem como matar o Espírito Santo, mas você tem como apagá-lo, entristecê-lo, atrapalhar a ação dele. Foi esses 3 assuntos que já falamos até agora. Mas, se você alimentar o Espírito Santo, o que alimenta o Espírito Santo? Quando você ajuda alguém, quando você evangeliza alguém, quando você fala de Jesus para alguém, você está acendendo a chama do Espírito Santo dentro de você. Já aconteceu várias vezes isso comigo. De eu falar de Jesus para alguém, sabe, e aquela pessoa aceitar e ela começar, sabe, a se abrir, a chorar, e ali a gente começa a ver o mover do Espírito Santo. Já aconteceu na rua mesmo, de uma pessoa do nada começar a se abrir para mim, conversar, contar os seus problemas, e ali eu começar a falar de Jesus para ela, e daqui a pouco a pessoa começa a chorar, começa a ter o coração quebrantado, eu vou lá e faço uma oração, e a gente começa a ver o mover do Espírito Santo. Ali o Espírito Santo se acende, ali o Espírito Santo fica feliz com a sua atitude de poder ter ajudado aquela pessoa. Então isso tudo, irmão, acende a chama do Espírito Santo em nós. A pergunta é, o Espírito Santo está de que forma dentro de você? Aceso? Apagado? Ou está quase se apagando? O que você tem feito para manter o Espírito Santo aceso dentro de você? Ou você acha que ele vai se acender sozinho? Só basta ir em um culto, participar da ceia? Isso não é o suficiente. Cumprir os ritos religiosos não é o suficiente. Você deve lutar para manter o Espírito Santo aceso. Vigiar o que fala, tomar cuidado com as conversas, as más conversações, tomar cuidado com o que você ouve. Não se torne cúmplice daquilo que é errado, de conversas inapropriadas. Tudo isso pode fazer com que o Espírito Santo se apague, se entristeça. Vamos para o quarto. A rebeldia contra o Espírito Santo. Veja o que está escrito em Isaías 63, versículo 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Veja, a rebeldia pode entristecer, contristar significa entristecer, machucar, ferir o Espírito Santo. A rebeldia é a desobediência. Por que o Espírito do Senhor se retirou de Saul? Porque Saul, ele desobedeceu a Deus. E ele não foi humilde. Saul foi rebelde. Saul foi orgulhoso. E isso, irmão, irmã, pode entristecer o Espírito Santo. Tá bom? Vamos para a quinta. Em Marcos 3, no versículo 29, a palavra de Deus diz assim: mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Meu irmão, quando eu leio isso, me traz muito temor. Muito temor. Veja, irmão, é uma responsabilidade muito grande de lutar para manter o Espírito Santo feliz, alegre, sobre dar um bom testemunho, manter uma boa conduta diante da sociedade, diante das pessoas. É uma responsabilidade. Não basta só receber o Espírito Santo, tem que lutar todos os dias. Por isso que em Gálatas 5,16, a palavra de Deus diz: andai em espírito, e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne. É uma guerra, irmão. Você tem que lutar todos os dias para não blasfemar, para não entristecer, para não apagar, para não atrapalhar a ação do Espírito Santo em sua vida.
Então faça isso. Lute todos os dias da sua vida, mas não blasfeme, não murmure contra o Espírito Santo de Deus, ok? E para terminar, eu quero falar sobre o que está escrito em 1 Coríntios 6,19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Irmão, olha a responsabilidade mais uma vez de entendermos que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. A gente não deve tratar o nosso corpo de qualquer forma, de qualquer maneira. Por isso que a gente não pode se vestir de forma sensual, de formas inapropriadas. Eu não posso fazer com o meu corpo o que eu bem penso, com o que eu bem quero. Porque eu tenho que entender que um alto preço já foi pago pelo meu corpo para que alguém morasse nele, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o dono do meu corpo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Então veja a missão, as responsabilidades que ganhamos depois que recebemos o Espírito Santo, de mantermos o Espírito Santo em um ambiente feliz, em um ambiente agradável para ele. Ninguém gosta de ficar em um ambiente que não se sente bem. Ninguém gosta, nenhum animal gosta de ficar em um ambiente que se sente triste, que se sente machucado, ferido, que se sente amargurado. E o Espírito Santo é da mesma forma, ele não quer habitar em um ambiente que ele se sinta mal, que ele se sinta triste, que ele se sinta angustiado. Não, ele vai se retirar. Claro, o Espírito Santo não se angustia, mas se você tratar ele de formas inapropriadas, ele vai se retirar. Ele não vai conseguir habitar em uma casa que ele é tratado mal, que ele é tratado de qualquer forma, de qualquer maneira. Então trate bem, irmão, lute para manter uma boa conduta diante de Deus, para que você possa agradá-lo todos os dias, tá bom? Deus te abençoe muito e que cada mensagem que você recebeu aqui, você possa guardar com você por onde você for, por onde você andar. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal, você ainda que não é inscrito, tá bom? Que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Fiquem com Deus, forte abraço.